suas folhas, pegue suas fichas para a gente treinar, porque é treinando que se aprende. Vamos lá. Ok, olha para esse flashcard de português. O verbo aspirar pode ser transitivo direto, com o sentido de inspirar, ou transitivo indireto, com o sentido de almejar. Esta afirmativa, esta regra, é verdadeira ou falsa? Acompanhe a resposta. Verdadeira. Então é assim que a gente faz flashcard de português. A gente não vai pegar a alternativa, a gente vai pegar as regras. É muito melhor memorizar as regras do que memorizar as alternativas das questões. É lógico que você pode fazer flashcard também com alguns exemplos para te lembrar a regra e não decorar o exemplo. Então a gente tem que aprender a regra e não os exemplos, porque se você decora um exemplo e se este exemplo não é suficiente para lembrar a regra, não vai resolver muito. Em português, cara, você precisa memorizar as regras. Regras, caso obrigatório de crase, caso facultativo. Você tem que memorizar quando que deve ser feito as coisas, quando que coloca vírgula, quando que não pode colocar vírgula. Regras. Português são regras. E se falamos de memorização, flashcard está aí para isso, para te ajudar a memorizar. Eu, sinceramente, tenho certeza que você vai aprender mais português a partir do momento que você tiver segurança na sua memória das regras de português. Então, vamos agora praticar. Então, observe agora, a partir do próximo slide, a gente vai começar a praticar isso. Então, acompanhe aí minha voz e veja o que eu quero que você faça. Tipo VUF é o flashcard que eu quero que você faça. Agora, não é sobre a letra A ou sobre a letra B ou letra C da próxima questão. Eu vou te mostrar uma questão de prova de português no próximo slide. Porque não é assim, a gente não faz flashcard, sobretudo em relação a questões que a gente erra. Então, eu vou agora simular e pedir para você treinar. Que regra que eu quero que você coloque no flashcard? É uma regra de um caso obrigatório de crase. Mas são vários casos obrigatórios, eu sei. Mas eu quero que você coloque um caso obrigatório de crase naquele tema relacionado à hora. Quando tem às 10 horas, a 10 horas, tem crase ou não tem crase? Eu quero que você pesquise. E também quando tem a palavra casa, né? Fui à casa ou fui para a casa da pessoa, não sei o quê. Será que esse A tem crase ou não tem? Então, é isso que eu quero que você pesquise. Mas a resposta tem que ser verdadeira. Então, peraí, vamos recapitular? Acompanhe no próximo slide que eu vou recapitular diante da questão de prova, ok? Olha aí. TRT, Pernambuco. Muito bem. Assinale a alternativa que não contém erro de crase. Primeiro, tente fazer essa questão para mim. Dê um pause aí que eu volto daqui a pouco para você te dar a resposta. Bom, já fez? Confere aí a resposta. A resposta é a letra B. Cheguei à casa às 10 horas. Então, essa alternativa não contém erro. Significa que a letra B está correta. E todas as demais alternativas estão falsas. Então, veja bem. Se você errou essa questão, principalmente você que errou essa questão, eu vou te perguntar uma coisa. Você já estudou crase? Se errou essa questão, foi por quê? Provavelmente foi porque esqueceu a regra. Então agora você não vai esquecer mais a regra. Não vai, porque agora você vai fazer um flashcard desta regra, vai ler o flashcard periodicamente e vai memorizar a regra. Ok? Então vamos analisar essa questão primeiro. Então você fez a questão de português, não fez? E agora vai fazer um flashcard. Bom, você não vai fazer flashcard sobre a alternativa A, B, C, D, não. Você vai fazer sobre a regra. Olha lá de preto escrito, olha. Tipo VUF, uso obrigatório de crase, no que diz respeito à palavra hora e à palavra casa. Então vamos à letra A, por exemplo. Cheguei em casa às 10 horas. Essa afirmativa está falsa. Por quê? Porque tem crase nos às 10 horas. Agora, por que tem crase? Porque tem uma regra de crase
no que diz respeito a horas. Vamos à letra, por exemplo, a letra C. Cheguei à casa de meus pais. Por que está errada a letra C? Você vai ver que cheguei à casa de meus pais, tem crase no a casa de meus pais. E está sem crase, então está errada. Então o que eu quero que você pesquise agora? É lógico que, outra dica que eu vou te dar, fazer questões de concursos é extremamente importante você fazer questões que têm comentário de professor. A questão precisa ser comentada, sob pena de você não entender por que a letra A está falsa, a letra B está certa e assim vai. Então, essa questão você precisa, como eu não sou aqui professor de português e não estou com os comentários de um professor aqui, eu quero que você pesquise numa gramática, pesquise num livro, as regras de crase no que diz respeito à palavra casa e no que diz respeito a horas. E eu quero que você faça uma afirmativa, do tipo assim, é obrigatório o uso de crase ou não é obrigatório? Você vai pesquisar essa informação, tá? Quando houver isso, isso e isso. Então você precisa fazer 2 flashcards, porque são 2 afirmativas. Uma afirmativa de uma regra de crase sobre a palavra casa e uma afirmativa com uma regra de crase em relação à palavra horas. Ok? Está entendido? Então, mãos à obra, você vai pesquisar isso aí. Eu vou pedir para você dar um pause e daqui a pouco voltar e conferir 2 flashcards que você vai fazer com 2 regras de casos em relação regras de crase sobre essas 2 palavras, casa e hora. Ok? Então pode dar pause agora. Muito bem, vamos conferir. Observe. Não é muito difícil, ok? É obrigatório o uso de crase quando houver indicação de hora determinada. Ah, então agora dá para entender. Olha só. Cheguei, letra A, cheguei em casa às 10 horas. Faltou a crase no às 10 horas, porque essa hora está determinada, 10 horas. Determinou. E a regra diz que quando tem hora determinada, tem que ter crase. Certo? Então, você começa a perceber que memorizando a regra fica mais fácil. O flashcard, então, VOF, de português, ele tem regra. É obrigatório o uso de crase quando houver indicação de hora determinada. VOF, essa afirmativa. V. De onde? Onde que estava essa afirmativa? Foi da sua cabeça? Pode até ser da sua cabeça, mas ainda que seja da sua cabeça, foi baseado numa informação de um professor, num conhecimento, numa informação técnica, que provavelmente vai estar no livro X, página tal. Porque isso não é um artigo, não é um inciso, óbvio. Português são gramáticas de livros didáticos. Você precisa colocar. Vamos conferir agora um outro flashcard da regra de crase sobre a palavra casa? Observe. É obrigatório o uso de crase antes da palavra casa quando esta estiver especificada, ou seja, determinada por uma adjunta de nominal. Então, se eu cheguei à casa de meu pai, a casa, especifiquei de meu pai, pronto, crase ali. Então, percebeu como que faz flashcard de português nessa modalidade VOF? É muito legal. Agora, talvez você pense assim, nossa, é cansativo, vai demorar muito, mas presta atenção comigo. Aprender português, quem falou que é fácil? Alguém falou que é fácil aprender português? Tem quanto tempo que você estuda português? Desde os 3 anos de idade, 7 anos de idade? E até hoje a gente tem dificuldade com português. Só que agora você vai aprender, porque uma coisa é você ficar assistindo aula, e aí de repente faz 1, 2 exercícios, o professor explica, você entende, e depois você não pratica e esquece, não resolve. A questão é você aprender, compreender as regras. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, memorizar as regras que você compreendeu. E qual ferramenta que eu estou te apresentando
para memorizar as regras? Flashcard. Ok? Então agora vamos continuar para finalizar esta aula. Acompanhe o resumo para a gente lembrar o que a gente viu nesta aula. Como fazer flashcard de VOF durante os exercícios, no que diz respeito à matéria português. Primeira dica que você não pode esquecer. Faça questões de português comentadas pelo professor, para você identificar sempre por que aquela alternativa está certa ou está errada. Ok? Você vai fazer uma afirmativa com alternativa A, B ou C? Não necessariamente. Sobretudo, você vai fazer das regras de português. Regras de colocação pronominal? Faça. Quando que aquela colocação pronominal ela tem que ser obrigatória? Quando que a mesóclise é obrigatória? Quando que a próclise é obrigatória? Assim sucessivamente. Ok? Regência. Qual é a regência daquele verbo? Tudo isso são informações que você precisa memorizar. Então, você vai fazer flashcard de VOF com afirmativas com regras. Às vezes, a resposta vai ser verdadeira, igual àquela. É obrigatório o uso de crase em relação à hora determinada, não é isso? Agora, e se você fizer uma afirmativa de uma regra, que aquela regra está falsa? Por exemplo, é facultativo o uso de crase diante de hora determinada. Não, não é facultativo, é obrigatório. Então, no verso, você põe falso e você justifica. É obrigatório, não é apenas facultativo. Sacou? E aí a coisa vai ficar muito legal. Você vai experimentar e vai comprovar isso. Muito bem? Mas você pode me perguntar, é possível fazer flashcard VOF direto da gramática de um livro de português? Claro que sim. Você estudou aquela matéria e percebeu aquelas regras. Você pode resumir, fazer fichas estilo flashcard daquela regra. Só que ao invés de você simplesmente anotar a regra, você anota a regra fazendo um flashcard dela, que é muito mais empolgante, muito mais diferente do que uma informação dada, uma informação explícita. Ela é uma informação que você tem que testar na memória, um mini teste. Fabuloso, sensacional. Ok? Com a resposta verdadeira, acabei de explicar, não tem problema, não precisa justificar. Se a resposta for falsa, lembre-se, justificar. E rapidamente aqui para lembrar, o que tem que ter na frente do flashcard? Modalidade, que nesse caso é o VOF, tipo, é o tipo VOF. A matéria? Sim, português. E o bloco ao qual esta matéria, esse flashcard pertence. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Sobre essa questão dos blocos, eu vou explicar na aula como revisar blocos. Ok? E no verso a resposta com a fonte. Então agora, atenção aqui comigo. Esta aula foi útil para você? Bom, mas só vai funcionar se você praticar. Dúvidas? Mande para mim que eu irei ajudar você, ok? Pratique, bons estudos.